diferenciação de autores ao longo dos 150 salmos. Na Bíblia católica existe mais um, 151, o que para nós é um salmo acrescido, um salmo apócrifo, ou seja, um salmo onde a autoridade e inspiração divina não foi reconhecida pela tradição rabínica naquela época. Você está no Salmo 91 e ele é o segundo salmo do livro 4, que vai do Salmo 90 ao Salmo 106. É o livro 4 do livro dos Salmos. E o Salmo 91 vem sendo lido como se fosse um amuleto. Algumas pessoas que querem transformar a Bíblia num artefato religioso, deixam na sua casa a Bíblia aberta no Salmo 91, como se isso tivesse algum poder contra forças espirituais da maldade. Gente, a única moeda que o reino das trevas reconhece sobre uma alma é o sangue, e não é o de animais, nem o meu, nem o seu, nem qualquer outro sangue. Diz o apóstolo Pedro que ele não nos comprou com moeda corruptível, como prata ou ouro, mas ele nos resgatou com o precioso sangue de Jesus. Portanto, não tem nenhuma influência você deixar o Salmo 91 aberto na estante da sua casa, ou como eu conheci uma pessoa que dormia com uma arma e com a Bíblia aberta no Salmo 91 debaixo do seu travesseiro. E quando eu questionei aos pais desse jovem, esse jovem homem, já era um homem, eles disseram: não, pastor, ele acredita que Deus pode protegê-lo. É um gênero de proteção exatamente como o mundo espírita vende para muita gente. Eu vou fazer aqui um ritual que vai fechar o teu corpo. É uma sociedade muito complicada, a nossa sociedade, onde a ignorância tem prevalecido sobre a verdadeira mensagem do Salmo 91. O Salmo 91 é um baú de gloriosas promessas de Deus, todas elas encerradas sobre uma verdade que o salmista não esconde em nenhum verso do Salmo 91. O fato de que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quer proteger o seu povo. Nós estamos diante de diversas ameaças, e esse mês talvez tenha sido o mês mais difícil de ser tolerado e que me custou mais a passar, por conta dos debates, das disputas e das discussões eleitorais. Foi um mês muito difícil, muito complicado. O fato é que o futuro que nós não conhecemos, e a Bíblia Sagrada manda que nós coloquemos fé para viver o futuro, é importante que todos nós tenhamos fé para viver o futuro,
O fato é que no futuro a mais nobre verdade bíblica é que eu e você nos encontraremos com o Senhor dos céus e da terra, diante do qual todo mundo visível e todo mundo tangível fugirá. Os homens, os reis, os reinos, os príncipes fugirão desse glorioso momento de acerto de contas que Deus fará com todos nós. O fato é que o que nos assegura a vida, do ponto de vista do Evangelho, é que no mundo teremos aflições. Essas aflições podem ser diferentes. Para um, podem ser numa área, para outros, noutra área. Para um, aflições físicas, para outros, aflições emocionais. E ainda existe outro gênero de aflição, que é a espiritual, que é você diante de todas as verdades bíblicas, não se sentir minimamente motivado a submeter a sua vida, sua alma, a sua família, aos ensinamentos das Escrituras. Portanto, é com muito temor e com muita expressão de alma que eu me aproximo do Salmo 91. Ele não é uma promessa para qualquer um. E eu não sei se você e a sua casa estão inseridos no contexto de todas essas numerosas afirmações que apontam em Deus proteção para o seu povo, proteção para os seus filhos. Um dos pontos que nós repetimos diversas vezes, que o Novo Testamento nos encoraja a ter, é a consciência de que o Senhor Jesus estará com o seu povo até o fim, até a consumação dos séculos, até a história se fechar, até os príncipes dos povos serem julgados. Stalin vai ser julgado pelos 100 milhões de assassinatos que são colocados em sua conta. Idi Amin Dada, o famoso ditador de Uganda, na África, vai ser julgado pelas barbaridades que fez. Os romanos e os césares romanos serão individualmente julgados nesse glorioso tribunal pelos males e pela dor que eles impingiram à igreja. Portanto, o Salmo 91 não é uma promessa vazia de proteção, como se você pudesse lançar mão de um jeito cristão de ter o corpo fechado, protegido. Não. O primeiro versículo diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Não é uma descrição de um crente desavisado, de uma pessoa que simplesmente frequenta os cultos e imagina que isso é o suficiente para ter a sua vida guardada e protegida em todos os momentos da vida. Não, as promessas que se seguirão é para esse indivíduo.
que habita onde Deus faz a sua habitação. Ele habita no esconderijo do Altíssimo, onde Deus é mais do que uma ideia. É para aquelas pessoas que encaram Deus muito mais do que uma ideia de domingo, e descansa à sombra do Onipotente. Ele é tão grande que a sua sombra é refúgio para todo e qualquer homem que desejar buscar a sua presença. Conhecer a esse Deus, que é habitação e refúgio para os homens que Ele criara à sua imagem e semelhança, homens arrependidos, homens que entenderam que o mundo não é o seu lugar, que o mundo não é a estação que Ele tanto imagina ser uma estação de prazer confortável. Algumas pessoas que já me conhecem um pouco melhor perguntam para mim se eu quero longevidade, embora a Bíblia possa prometer longevidade para esse grupo de pessoas que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E eu digo sempre para eles que a cada dia vivido nesse mundo é uma expectativa grande pelo outro mundo, pelo mundo que eu não vejo, pelo mundo que os meus olhos não conseguem contemplar. Conhecer a esse Deus é a única tarefa, é a maior graça que Deus poderia oferecer a um mortal, a um homem cujo fim vai acontecer. Deus não somente se revela e se faz conhecido por sua palavra, como Ele se agrada de revelar-se aos seus filhos. Ele agrada-se de revelar-se aos seus filhos, porque nisso há um prazer divino, em que suas criaturas não olhem para Ele como uma diversão ocasional, ou como um tipo de obrigação dominical, mas encarem Ele como um refúgio, onde os perigos da vida, as dificuldades que possam se avizinhar num determinado período da história, possa ser vivida sob a sua proteção e sob a sua graça. Livro de Provérbios diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Puxa, eu quero encontrar o Senhor e o seu conhecimento. Diz que se eu aceitar as suas palavras e esconder comigo os seus mandamentos, então eu entenderei o temor do Senhor e acharei o seu conhecimento. É mais ou menos nesse tom que o Salmo 91 vai discorrer as diversas promessas de proteção para esse filho que busca aceitar as palavras do seu pai e esconder consigo os seus mandamentos para poder entender, ainda que seja em linhas gerais, como funciona
esse temor misturado a amor. Porque o amor que eu sinto por Deus não me leva a chamá-lo de: e aí, beleza? Como vai, cara? Tudo bem? Não. Ele não é o nosso coleguinha. Esse amor tem uma troca muito grande do próprio interior divino para conosco, e acharás o conhecimento de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu temo e tremo de sua palavra. Mas o sermão dessa manhã não tem o tom de trazer ao seu coração temor, embora a palavra de Deus possa imprimir em nós um forte temor. Ela tem o objetivo de mostrar para você como Deus lida com a sua vida, como Ele é cuidadoso com a sua vida. E talvez seja bem mais cuidadoso conosco do que nós somos cuidadosos com toda a nossa expressão de fé para com Ele. Todo o tempo foi assim. Israel muitas das vezes foi visitado com invasões, desterros e períodos de escravidão por conta desse jeitão descolado de tratar Deus e a nobre missão de o conhecer. A verdade é que a palavra de Deus vai nos encher de ânimo nessa manhã. E para esse ânimo eu gostaria que você entendesse que todas as promessas que nós leremos no Salmo 91 diz respeito ao indivíduo que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente, que busca em Deus seu refúgio e seu descanso. O fim da exposição da sabedoria, segundo o texto lá em Provérbios, é o conhecimento de Deus. Em outras palavras, sábio é quem busca construir um estilo de vida que aponte para o conhecimento divino, para o conhecimento de Deus. O fato de nós gozarmos na vida de um razoável clima de paz nos barra em certa medida o caminho do conhecimento de um detalhe da divindade, que é o seu poder para proteger os seus. Nós não estamos em luta armada, não há nenhum país nas nossas fronteiras, nenhum inimigo ameaçando, pelo menos até hoje, a nossa liberdade. Então, nós vamos vivendo a vida assim, como se nós estivéssemos vivendo num gap da história, onde o perigo não nos ameaça. Mas estamos, sim, sob um perigoso ataque do mal todo o tempo. Como você acha que nós podemos vencer um inimigo invisível? E o Salmo vai falar de mortandade que assola nas trevas, de seta que voa ao meio-dia, quer dizer, esses ataques imprevisíveis da maldade, as tentações, as lutas, as oposições. Sim, nós temos um inimigo que luta contra nós, para o qual a gente precisa estar preparado para a batalha. Na verdade, eu digo aqui no meu sermão, nós exercitamos pouco o conhecimento quanto ao poder
protetor do Senhor. Só em circunstâncias perigosas é que podemos experimentar esta graça. E eu estava dizendo para Deus: ó Deus, eu luto contra um diabo que eu não vejo. Os meus inimigos estão no plano das ideias. Eles vão sendo muito calmamente despertados ao longo da história. Tem misericórdia do seu povo e protege o seu povo. Eu ouvi durante essa campanha eleitoral ameaças de quererem destruir o cristianismo, varrer da história o cristianismo. E eu já ouvi isso antes, e isso não acabou muito bem. A igreja foi perseguida, os santos foram ameaçados, mas no final a igreja cresceu, a igreja afinal ficou no mesmo lugar, porque ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Cristo é a pedra angular dessa construção. Então, eu não temo, eu disse, é mais um louco na história querendo lutar contra Deus. Essa tem sido a tendência humana, tentar lutar contra Deus. Todavia, essa luta é insana, incompreensível, porque o versículo 2 diz assim: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Eu não sei a quantas vai a sua confiança em Deus. Eu não sei a quantas vai o seu ânimo para confiar em Deus. Mas sob qualquer circunstância que a história venha se desenhar para nós, pessoalmente, para nossa família ou para nossa igreja, a verdade é que Deus é a nossa fortaleza, que é o significado de baluarte. Baluarte é uma grande e inexpugnável fortaleza. Deus meu, em quem confio. Ele é o meu refúgio e meu baluarte. Nas horas de angústia, de tribulação, de luta contra o invisível, quem pode nos proteger não é um partido, não é um nome sentado na cadeira da presidência da República, mas quem pode nos proteger tem o seu trono colocado acima de todas as soberanias e de todas as potestades humanas. Ele pode nos proteger. O Senhor é o meu refúgio, é o que diz lá no centro do Salmo 91, no versículo 9, exatamente no versículo central do Salmo, o que vai dividir o Salmo no meio. E a promessa que nos está exposta nesse versículo é que o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. O Senhor realmente tem o poder, a graça, a virtude, e no meu coração, não sei se no seu, a contemplação de que Ele é quem nos protege, quem nos guarda. A proteção de Deus não foi descuidada quando sua igreja foi perseguida, maltratada. Os seus melhores servos
aqueles que nós temos uma dívida de gratidão por conta da sua perseverança e fidelidade. Alguns foram passados ao fio da espada, outros foram cerrados ao meio, e Deus não esteve dormindo nesse tempo. Nós precisamos entender que o glorioso plano do Velho e do Novo Testamento é na edificação de um povo exclusivamente divino, um povo só seu, um povo que possa olhar para ele e ver nele um esconderijo, ver nele um alto refúgio, ver nele o baluarte, o grande protetor da nossa vida. Se nós tivermos atenção nesse Senhor sobre o qual o Salmo 91 nos informa, eu estou certo de que nós viveremos, passaremos pela vida, educaremos nossos filhos, conviveremos em família, tanto do ponto biológico quanto do ponto de vista da fé, e no fim dos tempos seremos recolhidos como o grande agricultor recolhe o trigo no seu celeiro, porém queima a palha em fogo inextinguível. O Salmo 91 é uma verdadeira declaração poética a esse Deus maior do que tudo. Ele é maior do que tudo, irmãos. Ele é maior do que Brasília, do que Washington, do que Moscou. É maior do que os submarinos atômicos que os russos fabricam. Maior que suas bombas ameaçadoras. Maior do que tudo. E esse vislumbre, nós, povo de Deus, precisamos ter do Senhor. O Deus que nos protege. Todo o Salmo 91 trata de encontrar em Deus abrigo do temporal, abrigo das adversidades, sejam elas de que natureza for. Mas quais as características de quem o conhece nesse particular? Quem tem um vislumbre da sua grandeza? Aquele sobre o qual o versículo 1 e 2 fala, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Habitar, nós não voltamos para casa só aos domingos. Nós buscamos o aconchego do nosso lar todos os dias. Saímos forçados a ganhar a vida, mas à noite retornamos ao mesmo endereço, pois Deus precisa ser isso para você. O lugar onde você repousa todos os dias o seu coração e descansa todos os dias à sombra evidente da sua grandiosidade. Deus é poderoso, Ele é onipotente, nas palavras do salmista. Ele tem mais poder do que qualquer coisa que você possa imaginar. Ele não está sujeito ao poder das trevas, como poderia o Criador estar sujeito à sua criação. Ele não está sujeito aos poderes dos homens. O Senhor é o Todo-Poderoso, onipotente Deus, grandioso Deus. E quando nós tomamos conhecimento e consciência dessa grandiosidade,
nós dizemos: meu refúgio, minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Eu confio em Deus. Eu cruzei o vale da morte. Por alguns meses eu temia de não acordar no dia seguinte. Me sentia frágil, fraco, sem energia, sem força, sem coragem. Ele foi o meu auxílio, Ele foi a minha força, e a razão de eu estar diante dos irmãos nesta manhã, nesse tom de voz, um tanto quanto animado, é devido à sua graça, é devido ao poder desse onipotente e grandioso Deus. E esse é o significado do Salmo 91. Ele não é um amuleto, não é para você copiá-lo, dobrar numa folha de papel e guardar na sua carteira, como algumas pessoas têm esse hábito, porque certas igrejas, em ato insano de idolatria, chegaram a imprimir o Salmo 91 em folhetos, para que as pessoas pudessem guardá-lo no bolso, a fim de obter esse meio evangélico de corpo fechado. Ter Deus como seu refúgio e a sua fortaleza não nos protege de tudo. Não nos protege das provações que muitos de nós teremos que passar. Mas o salmista atiça a nossa fé nesse glorioso Deus protetor. Ainda bem pouco tempo, um dos nossos irmãos esteve envolvido num acidente automobilístico. Danos materiais. E as duas vidas, dois jovens aqui da igreja, foram gloriosamente protegidos. Voltaram para casa. Foram abraçados pelos pais, pela família. O que é isso? Ontem, entre o ribombar de fogos de artifício, podia-se ouvir também rajadas de metralhadoras. Portanto, tem bala voando sobre a nossa cabeça. Você não faz a mínima ideia, porque a gente tem o hábito, e o bom hábito, de se adaptar à vida em que vivemos. O ser humano é um animal que se adapta ao frio mais intenso, como os esquimós do Polo Norte, ao mais terrível calor, como as populações nômades do Saara. O ser humano se adapta, e nós nos adaptamos, achando que a vida é isso mesmo. Não. Habitar no esconderijo do Altíssimo deveria nos fazer voltar para a sua presença todo final de dia e dizer: obrigado, Senhor. Eu cheguei em paz. Balas voaram sobre a minha cabeça. Gente alcoolizada ao volante ameaçou a minha vida e a vida da minha família, guiando o seu carro e fazendo dele como se fosse uma arma. Mas o Senhor me livrou.
meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Deus não é sua diversão ocasional, não é seu amuleto. Deus deveria ser o seu fim permanente, seu endereço, sua habitação. O Salmo é a descrição de quem conhece o Senhor protetor e que se humilha diante da sua grandeza e onipotência. Minha tarefa de pregador é torná-lo tão imenso diante dos olhos dos irmãos, que os irmãos se sintam tão minúsculos, tão pequenos, como uma formiga que passeia à nossa frente. E outro dia mesmo eu vinha uma criança com aproximadamente um ano e meio de idade, que havia acabado de aprender a andar pisando sobre as formigas, demonstrando quão frágil é aquele pequenino inseto que trabalha sem parar e sem cessar, que ganhou por conta disso um lugar na Bíblia, lá no capítulo 5 de Provérbios, quando o proverbista disse: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A verdade é que o Deus Todo-Poderoso é grande demais para poder ser contido numa celebração de 1h30, 2 horas, num endereço. Deus é maior, maior que o medo, maior que as incertezas, maior que a luta, maior que os inimigos que podem se levantar contra você, todos eles invisíveis. Ele é maior. O verso 3 diz: Ele te livrará do laço do passarinheiro, a armadilha. Eu, quando era garoto, fiz arapucas para pegar rolinha. A minha avó, nos tempos da vaca magra, no seu fogão de querosene, quando eu ficava com a minha avó, em algumas tardes, e ela não tinha nada para dar, ela acendia o fogo no fogão a querosene, tocava a manivela, acendia o fogo e dizia: meu filho, pega umas rolinhas para a gente lanchar. Ia lá, armava a arapuca para pegar as rolinhas, e ela, com uma habilidade, trucidava as rolinhas, depenava, abria no meio e fritava numa frigideira quente, e era uma iguaria, até os ossinhos a gente esmagava entre os dentes. Pois quando eu leio: Ele te livrará do laço do passarinheiro, eu me lembro das armadilhas que eu fazia para pegar passarinho. Pois Ele vai te livrar de todas as tuas armadilhas. Olhe para Ele como o grande onipotente. Olhe para Ele como seu endereço, como lugar da sua habitação. Olhe para Ele como Ele de fato é. Pois Ele haverá de livrar você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu não me glorio disso, mas consigo enxergar como um grande testemunho o fato de que nós estivemos passeando no meio da peste perniciosa e nenhum de nós se perdeu. Eu me expus à peste perniciosa, fui visitar os irmãos mais velhos da igreja e ficava no portão
dizendo: seus filhos não vão ficar chateados comigo, não. Não, pastor, por favor, pode entrar, eu estou mandando. Mais ou menos aquele idoso que diz: meus filhos não mandam em mim, né? E lá estive eu, você, seus filhos, caminhando no meio da peste perniciosa. Eu não quero chegar ao ponto de exagerar a fé, mas eu não posso chegar também ao outro extremo de deixar de ver e constatar de que o Senhor nos guardou. Embora me condoa com as famílias que perderam filhos ou que perderam entes queridos nesse período. Minha mãe tinha câncer nessa altura. Meu pai, um pecador que não suportava nenhuma orientação ou ordem, não ficou um único dia em casa, não usava máscara, como nós acreditávamos tanto que aquele pedaço de pano, cujo espaço entre as fibras passava não somente um vírus, mas passava dezenas, centenas, milhares de vírus. Mas meu pai não usava aquilo. Eles acabaram falecendo, mas não da peste perniciosa. A quem você deve isso, pastor? Ao Deus Todo-Poderoso. A fé na grandeza e ao fato de que nós podemos confiar em sua palavra, porque tudo isso é promessa para quem habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ou seja, a nossa fé de domingo precisa ganhar um upgrade aí ao longo da semana, e nós precisamos aprender a andar diante da grandeza do Onipotente. O verso 4 é mais do mesmo, e nesses versículos do Salmo 91, nós vamos ouvir mais do mesmo. É uma série de afirmações, uma diferente da outra, que aponta a Deus como sua verdade, como seu Senhor. Diz que Ele cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Como a galinha que coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas, ou como um outro dia eu recebi um vídeo de uma cena do mundo animal, onde o galo abraçava a sua galinha com as suas asas, pois Deus nos abraça com as suas asas. E se a gente quiser fazer um antropomorfismo, como a Bíblia Sagrada várias vezes faz, Deus nos abraçará com o seu braço, e ele é tão longo que não possa deixar uma pessoa sequer de fora. A sua verdade, a sua palavra, é o quê? Pode ler para mim? A sua verdade é pavês e escudo. Na verdade, são dois tipos de escudos diferentes. O pavês é o escudo maior. É aquele escudo no qual o soldado protegia todo o seu corpo. Alguns destacamentos militares do exército romano usava esse escudo que protegia inteiramente
o soldado. E o escudo é aquela circunferência. Alguns povos usavam de madeira, outros usavam de bronze, depois que o bronze começou a ser trabalhado. A Bíblia nos diz que o escudo do crente é a sua fé. E o escudo da fé com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Esse talvez fosse, nas guerras antigas, a maior ameaça, os arqueiros. E alguns povos tinham exímios arqueiros. E quando o povo se reunia para guerrear, as setas vinham de todos os lados. E quando o comandante estava atento a esses ataques e contemplava esses ataques surpresa dos arqueiros, havia um grito na batalha para a organização de núcleos do exército, núcleos da infantaria, a protegerem-se uns aos outros com o escudo. Pois a fé é esse escudo para nós. Crer que Deus não está dormindo no trono, sofrendo de Alzheimer, como se fosse um velho que perdeu consciência da história e do universo. Não. Ele continua a manter todas as leis funcionando. Ele continua a manter tudo em ordem. Todo o universo macro, todo o universo micro, tudo em ordem. Senhor, como eu desejo que a sua verdade me guarde. Senhor, como eu amo a tua lei. Ler a Bíblia não é simplesmente o exercício da religião cotidiana, mas ler a Bíblia é tomá-la como esse escudo que nos protege totalmente, completamente, plenamente. Os versos 5 e 6 diz: por conta de você ter Deus como seu grande protetor, não te assustarás do terror noturno. Você não tem consciência de que à noite a sua consciência adormece? Parece que você tem morte cerebral por volta das 10 horas da noite e vai receber um estímulo novo às 7 horas da manhã. Quem está ao seu redor enquanto você dorme? Quem está ao redor da sua cama? Quem está ao redor da sua casa? Quem está ao redor da sua vida quando você pega o carro ou quando seus filhos saem de casa? Esse é o maior drama dos pais, é quando os filhos saem de casa. Meu filho tinha acabado de se casar com a Vanessa, e um fim de semana eu toco o telefone para ele. Ele disse: olha, passei lá na frente da sua casa, não vi seu carro, você está onde? Tive uma recaída momentânea, e não havia considerado que o pintinho já tinha saído debaixo das asas, e o pintinho estava ciscando em outro terreno. Mas você já viu, nossos filhos saem de casa todos os dias? Eu não sei como é o seu, pega ônibus, pega trem, se desloca para aqui, para ali, para lá, para acolá. E de noite ele chega em casa, vivo, guardado,
e o pior, mais inconsciente dos perigos do que qualquer um. Tem hora que eu tenho que dizer para Lourdes: minha filha, você está em guerra, fecha a janela do carro. Ah, mas eu estou sentindo calor. É melhor sentir calor. Não te assustarás do terror noturno. É a primeira promessa nesse verso 5. Segunda promessa: nem da seta que voa de dia. É verdade, a gente está andando pela rua, atravessando lugares perigosos da cidade, e tem uma porção de coisa que poderia facilmente ser comparada a uma flecha que está voando sobre a nossa cabeça de dia. Aqui no Rio não são as flechas, são as balas perdidas. Nem da peste que se propaga nas trevas. Nós estamos lendo um texto de um tempo em que não havia vacinas, não havia farmácia, não havia antibióticos, não havia, meus irmãos, analgésicos, anti-histamínico. Se levasse uma ferroada de uma abelha e você fosse alérgico ao veneno da abelha, pois ou Deus põe a mão, ou já era. E Ele garante que nem a peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Em outras palavras, à luz da fé do crente, ele está todo o tempo guardado debaixo do pavês da fé, do escudo da fé. Os perigos são múltiplos, mas a nossa fé, a fé do povo de Deus, precisa estar de pé, confiando no onipotente Senhor. Todas essas ameaças são perigos imprevisíveis, mas é sempre bom lembrar de que o livramento do perigo que se não vê é uma promessa aos que habitam no esconderijo do Altíssimo. Pois não faça da sua fé uma visita ocasional ao templo, uma vez por semana, aos domingos de manhã, mas faça da sua fé o esconderijo e a habitação para onde você corre, não somente em momentos de perigos visíveis, mas especialmente dos perigos imprevisíveis. A gente nunca sabe o que pode acontecer. É uma descrição de quem ousa ir além da teoria e ousa construir um relacionamento com o Senhor. Nesse contexto, não tem espaço aqui para luz, câmera, ação, como se a igreja deixasse de ser um espaço de aprendizado e de celebração a Deus para ser um lugar de divertimento. Não é. O verso 7 diz exatamente o versículo que nós mais amamos nesse salmo: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você crê nisso? Pastor, mas há inúmeros exemplos de que pessoas de fé são atingidas bem no centro
do seu coração. Mas ainda assim, a sobrevivência a esses ferimentos que a vida vão fazendo, o fato de você acordar no dia seguinte, levantar-se da cama e encarar um novo dia, sob a ótica dessa proteção absoluta, é a descrição de que a fé pode muito em seus efeitos. Pensem no que quiserem. Eu creio no Deus protetor dos seus filhos e que reafirma esta verdade em diferentes ocasiões nas Escrituras. Ela reafirma continuamente, várias vezes: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O que eu devo fazer para me assenhorar dessa promessa? A única coisa que você precisa ter consciência é que você habita no esconderijo do Altíssimo. É que a sua fé não é uma fé dominical, não é a fé nos rituais, mas é a fé no Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Versos 8 e 9: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois é, nós vamos ver esse outro lado da força, operando, julgando todos aqueles que não fizeram do Senhor o seu abrigo, o seu esconderijo e a sua habitação. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Então você vai, na condição de salvo, ver o castigo dos perdidos, dos ímpios, dos entregues à impiedade, a uma vida na contramão do que Deus ensina em sua santa palavra. Verso 10, eu gosto desse verso. Podemos ler em voz alta? Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, nenhum mal te sucederá. Mas pastor, o que o senhor vai me dizer das perseguições sofridas pelos apóstolos, por aqueles primeiros crentes? Quem diz que aquilo foi um mal? Nós costumamos permitir que o ditado popular diz: há males que vêm para o bem. Em outras palavras, até uma pessoa sem fé é capaz de olhar para um quadro aparentemente mau e perceber no decorrer da vida que aquilo foi um bem. Como dizia o profeta: fez-me bem, Senhor, passar pelas terras da aflição. É verdade, há muitas aflições e há muitos males que ao fim renovam nossa fé, nossa coragem, nosso entusiasmo, a nossa vontade de viver a vida para Deus. Versos 11 e 12 fala do movimento que Deus começa a exercer junto aos seus ministros, a quem os transforma em labaredas de fogo, como diz o escritor aos Hebreus. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Meu Deus, imagine
você ser assunto nos céus e Deus destacar anjos divinos, espíritos ministradores em favor dos que vão herdar a salvação, como diz o escritor aos Hebreus acerca dos anjos e da natureza do seu trabalho e exercício, estão ali sob as ordens e sob o comando do Altíssimo. O Salmo chega a dizer: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eu entendo, Senhor, todo esse exagero de promessa, dito de uma forma ou de outra, é para que nós acordemos para o fato de que nós não vivemos a vida sozinhos. Nós estamos sempre acompanhados do olhar do Onipotente e do serviço dessas hostes angelicais, que nós não sabemos muito sobre eles, mas sabemos o suficiente, que eles recebem ordens ao nosso respeito, para nos guardar em nossos caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Eu creio, mais uma vez, eu creio nesse viés sobrenatural traçado pelo Salmo. Eu creio que Deus faz isso. Eu estava há pouco tempo pastoreando a minha igreja lá em Joanesburgo, muitas necessidades. O rebanho ficou reduzido ao longo dos anos em 18 pessoas. Eu havia acabado de chegar, gastei todo o meu pequeno salário numa conta de telefone, e num culto pela manhã, uma irmã me surpreende com o seguinte testemunho: pastor, passou um homem lá em casa, muito bonito, alto, forte. Se é algum membro aqui da igreja? Não, nunca conheci, nunca o vi. Bateu na porta da minha casa, me entregou um envelope e disse: isso é para o seu pastor. E aí eu me lembrei, deve ser algum crente desviado que ela não conhece, pedindo reaproximação e religação ao corpo de membros da igreja, sabendo que tem um pastor novo no pedaço. Nós temos uma fé muito diminuta no ministério dos anjos. A verdade é que quando eu abri o envelope, tinha o suficiente para eu viver uma semana. As experiências no campo missionário foram diversas com o ministério dos anjos. Diz que eles são espíritos ministradores em favor dos que vão herdar a salvação. Se você é um salvo, se você habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do seu enorme poder, então você é alvo da ação dos anjos, porque Ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos.
Deus continua vivo e sua palavra viva operando em nossos dias. Como eu disse, nós conhecemos pouco sobre a atuação dos anjos. O escritor aos Hebreus, que começa a sua carta mostrando a superioridade de Cristo sobre os anjos, porque tem um ramo de uma seita conhecida como os Rosselistas e mais popularmente conhecido como Testemunhas de Jeová, que já chegaram ao cúmulo de dizer que Jesus era um anjo, não Deus encarnado. Mas tudo que o Novo Testamento nos assegura sobre o ministério dos anjos é que eles são enviados para serviço a favor dos que vão herdar a salvação. Até quando ou até quanto os anjos operam e atuam no meio da igreja, eu não sei te dizer, porque eu não sou quem dá ordens aos anjos. Mas eu sou alguém que vai herdar a salvação, essa salvação que arde no meu peito mais do que qualquer coisa. Pois eles vão servir ao povo de Deus até o dia final, onde eles completarem o último serviço para o qual o Senhor os enviará, que é para colher as almas dos santos e separar o joio do trigo, a palha do fruto. Até que esses dias cheguem, nós vamos nos beneficiar do ministério dos anjos. Às vezes, a gente está desatento no meio da rua, começa a não se sentir muito bem, e de repente, a gente vê uma abertura, um escape, alguém que chega perto da gente e diz: o senhor está se sentindo bem? Posso lhe dar um copo d'água? Posso lhe oferecer um assento? Nós desprezamos o fato de que em muitas ocasiões na Bíblia os anjos se manifestaram em figura humana. E a fé em Cristo e a fé em todo o conselho de Deus não pode deixar o ministério dos anjos do lado de fora. Eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que vão herdar a salvação. E se você é um salvo, você tem anjos cumprindo missão no entorno da sua vida. O que Deus enviou esses anjos a fazer, eu não sei. Em alguns momentos eu tenho a nítida e clara certeza que eu estou sendo guardado. Meu carro havia sido roubado. E como qualquer jovem, eu reagi muito mais a um impulso do que ao raciocínio. Peguei na minha esposa, procurei saber, com o meu inglês muito raso, onde é que os carros que a polícia encontrava em Joanesburgo, para onde levava. E disse: pastor, tem um grande depósito no Soweto. E eu peguei a minha esposa, peguei a minha filha e fui procurar meu carro. Muitas vezes, irmãos, nós nos submetemos a riscos e perigos sem saber.
De repente, um desses aplicativos de GPS te coloca no meio de um lugar perigoso, onde você não pode entrar com o farol ligado. Ou colocam você no meio de uma circunstância adversa. Tenha certeza, você não está sozinho. Os anjos de Deus estão à sua volta. Diz que esse indivíduo de fé, que habita no esconderijo do Altíssimo, que tem o seu endereço em Deus, ele vai pisar o leão e a áspide, que é um tipo de serpente, de víbora. E seguindo a poesia judaica com esse paralelismo, ele vai dizer a mesma coisa, mas com outras palavras sinônimas e semelhantes. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Para nós pode parecer um exagero, mas para Sansão não foi. Nem para Davi foi. Ele, na verdade, enfrentou o leão e o venceu em defesa do seu rebanho. Sansão rasgou um leão ao meio, como se rasgasse um cabrito. Oh, meu Deus, eu não sou capaz nem de rasgar um coelho, quanto mais um cabrito ou um leão. A verdade é que muitas das vezes nós vamos conhecer a força que temos em momentos de perigo. Como, de repente, seu filho se mete debaixo do carro e fica numa condição que ele não consegue sair. Seu menino já te deu esse problema? Meteu a cabeça no meio da grade, mas não conseguiu tirar a cabeça fora. Entrou dentro de uma dessas manilhas de esgoto que ficam expostas pela prefeitura aqui, quando eu era garoto, e estavam fazendo a rede de esgoto do meu bairro. Meu irmão ficou preso numa dessas manilhas. E aí vem as ideias das crianças: vamos rolar ele morro abaixo. Falei, não vai rolar ninguém. Nós não sabemos a força que temos até que estejamos, meus irmãos, numa situação de perigo. Diz que vamos pisar o leão e a áspide, calcar aos pés o leãozinho e a serpente. Começa nesse versículo 14, a conclusão do salmo. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Esse é, na verdade, a grande conclusão, o grande fechamento daquela pessoa que o salmista começou a falar, que ele habita no esconderijo e descansa a sua sombra. Apegar-se a Deus com amor. A religião pode nos dar a falsa sensação de que está tudo bem. A ideia não é ter você aqui uma vez por semana. A ideia que deve aquecer seu coração todo o tempo é se você está tão apegado ao Senhor Deus Todo-Poderoso, de modo que possa estar apegado à sua comunidade, a comunidade de Jesus, a igreja. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. É verdade. Eu posso fechar os olhos, olhar para trás e ver
de quantos perigos ele me livrou. Certa vez eu fui convidado para pregar no reino da Suazilândia. Fui advertido dos perigos que tinha ali, especialmente de milícias que faziam guerra à volta do país, e de repente o nosso carro foi cercado de soldados suazes que faziam sua patrulha. Medo. Ninguém dava um pio dentro do carro. Eram 4 crianças, 2 filhos meus e 2 de um irmão da igreja, e estávamos na sua Kombi. 2 famílias. Não se ouvia nenhum som. Mas a promessa é: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Aquele que se apega a Deus por amor, que tem seu prazer no Senhor, isto vai além de uma fé labial ou da simples participação em festividades da igreja. Não, é algo mais sublime, é algo que toca a sua vida de uma forma muito mais poderosa do que a emoção de uma partida de futebol. Ele me invocará e eu lhe responderei. Sua oração não vai ficar entre o céu e a terra. Diz que você vai invocar e ele vai te responder. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Na sua angústia pessoal, que pode variar de família para família, de indivíduo a indivíduo, não pense que Deus o deixou. Na sua angústia, Ele lhe responderá. Ele estará com você, o livrará e o glorificará. Estas não são promessas vazias, não se trata de triunfalismo ocasional, trata-se do empenho da palavra de Deus a quem de fato foi além da passividade religiosa. Termina no verso 16, dizendo: saciá-lo-ei com longevidade, ou em outras palavras, você vai ter vida para muito tempo. Por menos que eu deseje essa vida, eu estou destinado, segundo a promessa do Salmo 91, a viver uma vida longa. E diz que ao longo dessa vida, Deus vai te mostrar, como um passeio no shopping, diante das vitrines das mais diferentes lojas, eu lhe mostrarei a minha salvação. Belíssimo salmo, rico salmo, especialmente para nós vivendo períodos tão complicados como o que nós estamos a viver. Recline a sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Oh meu Deus, é mais do que um belo texto